Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo aos irmãos e irmãs. Estamos começando mais um podcast da semanal, como fazemos todas as semanas com os irmãos, aqueles que recebem, participam, e é sempre uma oportunidade na tentativa de ajudar, dando material didático, direcionamento sobre a ministração da semana. Embora nós saibamos que o podcast não é o sermão, mas ajuda de alguma maneira aqueles que vão ministrar e preparar-se para usar a palavra de Deus em ministração àqueles que assistem e querem crescer diante da presença do Senhor. Amém? Como nós fazemos sempre o podcast, esse primeiro de terça-feira, a gente cita alguns avisos, comunicações, etc. E o de quinta-feira não tem aviso, não tem comunicações, só é administração. Espero poder ajudar no início dessa semana, começo desse ano que nós estamos aqui, iniciando a 7ª semana, o tema que começamos em dezembro e vamos até março, é o ano inteiro, mas especialmente até março, porque a partir de abril nós também vamos incluir esse tema dentro da família, combatendo as trevas, né? Aqui está errado combater, né? Mas depois eu ajeito isso aí. Amém? Deus abençoe a sua vida grandemente. Antes de eu efetivamente fazer outras comunicações, eu queria fazer uma solicitação, um pedido. Não é uma ordem, não é comando, é uma solicitação. Eu tenho conversado com várias pessoas e eu sei que o ambiente lá sobre a EBFD, né, a nossa mente não é bom. Não sei se vocês já olharam, começaram a colocar fiação lá, já estão instalando algumas fiações, devagarinho ali, né? Deus tem abençoado e a gente está com um propósito que até março, em nome de Jesus, vai ter o ar-condicionado. E quando tiver o ar, vai estar melhor, né? Vai estar bem mais salubre e gostoso o ambiente, em nome de Jesus, para os irmãos, para a igreja, para o povo de Deus, né? A gente pode até mais adorar, mais uma forma mais fácil. Também nós sabemos que é aberto e às vezes o Ministério B está do meu lado e atrapalha aqui. O ideal é ter classe. Vamos ter um dia em nome de Jesus. Mas eu gostaria de pedir aos irmãos, pastores, nós mandamos no WhatsApp, todas as vezes que nós mandamos sobre a programação da administração da EBFD, quando nós mandamos a presença para os irmãos, nós pedimos que os irmãos utilizem o tempo, no mínimo, de 1 hora. No mínimo. Eu gostaria, eu sei que os assuntos que os irmãos estão estudando agora, como salvação, tem muitas dúvidas, né? Eu fiz agora o tirar dúvidas com os jovens, foi maravilhoso, uma experiência gratificante e muitas dúvidas, perguntas. Eu fico imaginando durante a EBFD estudando sobre salvação, esse assunto tão pertinente, e tenho ouvido que as pessoas têm comentado que alguns, não são todos, alguns fazem a lição em menos de meia hora. É quase impossível ministrar uma lição dessa. No mínimo, eu estou tendo cuidado de botar 6 páginas, 7 páginas, não botar muitas páginas, para que você tenha tempo de ler os textos, de explicar. Não dá para explicar claramente tudo, deveria ali ter 2 horas, né? Não é isso que eu estou falando. Mas nós pedimos que as lições sejam dadas em pelo menos 1 hora. Se o palestrante, pastor que prega, está usando 30 minutos, fica com
compromete a ministração da lição. Gostaria de pedir aos pastores de abrir espaço para talvez você tenha uma capacidade sucinta de explicar, né? Mas com certeza não dá para discutir tudo, mas se você dá em meia hora, você só deve dar uma pincelada. Então eu gostaria de pedir aos pastores, né? Eu estava lendo aqui, toda vez quando eu mando sobre a EBFD, eu digo, lembrando que as ministrações precisam ser dadas no mínimo, no mínimo 60 minutos, para o bom proveito do assunto ministrado. Então, gostaria de lembrar aos irmãos, toda vez eu escrevo isso, que pessoas estão chegando, pastor, no meu ministério é menos de meia hora e termina a lição. E a gente fica. Eu sei que alguns vão lá marcar presença, né? Um ou outro, eu acredito que é uma minoria. Mas a grande maioria quer estudar a Bíblia. E se você não ministra a palavra, não ensina esse assunto tão importante sobre salvação, nós começamos agora domingo a, sobre salvação, né? O que é salvação? O que é ser salvo? Crente, o que é crente salvo? Então, uma série de textos do pastor Aníbal Pereira dos Reis, eu passo alguns complementos, a 99,9 do pastor Aníbal, né? A ministração do livro Crente Pode Perder a Salvação, já falei, está na primeira lição. Então, gostaria de pedir aos pastores, não são todos, que regulasse o tempo, no mínimo, não precisa ficar 2 horas, né? Mas no mínimo 1 hora, mas não usasse as ministrações de 30 minutos, 20 minutos. Eu tenho certeza que não dá para explicar e algumas pessoas estão comentando comigo. Pastor, na minha. Não é um, não são duas pessoas, são várias. Insistentemente. Então, gostaria de pedir aos irmãos da EBFD que guardassem o tempo de no mínimo 1 hora. Depois de 1 hora, consiga administrar, os irmãos são capacitados, conhecem, estudam, administrem o tempo de tal maneira que, no mínimo, 1 hora de lição fosse dada. Eu lá com o discípulo de profeta, eu regulo, no mínimo 1 hora, às vezes quando eu vejo que passou de 1 hora, eu já vou tentando fechar, né? Eu sou uma pessoa que gosta de obedecer, eles vão ver quando eu estou ministrando domingo à noite, eu termino 21 horas, às vezes passa um bocadinho, eu estou olhando, estou ali ministrando na unção, estou na glória, mas eu estou no relógio, para não perder exatamente o time do horário definido. Eu gostaria de fazer esse pedido aos pastores e ajuda nesse assunto. Nossa agenda da semana, da administração de amanhã, terça-feira, dia 13, pastor MacLeod, a Vera Matias dirigindo, e a Vera Matias faz o dízimo de oferta. No dia 15, o pastor Joelso está programado para ministrar, o pastor Dalgisa para dirigir e a pastora Dalgisa para fazer o dízimos e oferta. No domingo que vem, a Luciene estará dirigindo e ministrando no primeiro culto do domingo pela manhã. E no dia 18, domingo de manhã e domingo à noite, no segundo culto, eu vou estar ministrando, a pastora Janaína estará dirigindo e o pastor Tiago Rebouças estará ministrando dízimos e oferta. Aí está a agenda, gostaria que os irmãos, a Adriana tenha acompanhado de perto, né? Começamos algumas já a presença do ano de 2026, né? Já começamos aqui esse primeiro aqui que foi em 2026 e aqui como está o começo de 2025 e aqui 2026. O vermelho é BFD e o preto é os cultos. Tivemos uma queda pequena ainda é o começo, né? E aqui estão a presença por ministério. Veja aí no começo do ano, primeiro mês de janeiro, comparando com a média do ano passado, para que a gente possa ter sempre uma referência dos nossos cultos, que são importantes para o crescimento. Como eu sempre digo, não há crescimento sem participação. Por isso, a sua presença, não deixe de fazer. Eu olhei, mandei até o recado, eu senti que alguns pastores não fizeram a presença nesse domingo agora. Eu vi mais pastores e eu vi a presença lá um pouco. Dê uma olhada se você não fez. Chegou na igreja,
Marca a sua presença. A presença é um indicador importante para nós acompanharmos a evolução e o crescimento da obra de Deus, medindo como está sendo feita a obra do Senhor. Aqui estão as nossas atividades da semana, né? Dessa semana, desse primeiro mês, né? As primeiras semanas que nós estamos aqui na igreja. Então, agora tivemos a reunião dia 23, a nossa próxima programação é dia 23, a reunião ministerial. Nossa primeira reunião, que vai ser apresentado o relatório de novembro e de dezembro. Também ainda em janeiro, temos a Santa Convocação, a última semana, né? Dia 30 temos o NEFES dos homens, os homens estão voltando a todo vapor. E dia 31 nós temos a live em 24 horas, o pastor Ibson está puxando aí à frente, né? O pessoal, junto com Márcia, pedir ajuda da Jéssica também, aqui, aqueles que gostam de fazer uma experiência nova. É, 24, não é 48 horas de oração, não. Tem muitas coisas durante a live. Não é, vai ter oração, vai ter intercessão. Não é, o objetivo não é isso. Vai ter louvor, adoração, tal, meditação, durante 24 horas, começando no sábado e vamos até o domingo, o encerramento do culto. Uma experiência, né? Aproveitar para a comunicação das atividades da igreja, falar sobre o impacto. Bem, o Ibson, o Bruno também está ajudando. Quem quiser ajudar, pode ajudar, mas pedir especialmente direto ao Ibson, a Jéssica, a Márcia e outros irmãos que gostam dessa parte de internet, né, de live, de, quem sabe, preparando a igreja para algo grandioso lá na frente, de uma grande programação, de uma atividade que vai ser inerente ou pertinente à atividade da igreja, né? E aí no mês de fevereiro, né, no próximo mês, no nosso Nefão, dia 6, tem sido uma experiência maravilhosa, não só pela ministração, um estudo que é 1 hora de estudo, mas também pela comunhão, depois nós comemos, um sanduíche, quando a igreja tem dinheiro, a gente faz um jantarzinho, a última vez foi um churrasco, foi bom, a gente fica conversando, batendo papo, se divertindo, aumentando a nossa comunhão, a nossa aproximação, como ministramos ontem, tão importante que o diabo tem tentado e trabalhado para destruir, né, a unidade da igreja, para que nós estejamos juntos na luta contra as trevas, vencer as trevas, não é só combater, é vencer as trevas também. E no dia 13 ao 18, o impacto de discípulos e família. Acredito que os pastores, os irmãos estão trabalhando, montando estratégia. Dia 21, quando chegarmos, relembrando o impacto. Essas são as nossas principais atividades da semana. Estamos nos 60 dias de propósito. Não esqueça, né? Você que está participando, muitos estão com o me acordo de madrugada para orar, e eu vejo sempre as pessoas, várias, e eu coloco lá, estão estudando o livrinho, né? Buscando aprender, conhecer. Você que não comprou o livro, eu acho que ainda tem alguns exemplares. Compre lá. Não precisa terminar no dia. Nós começamos dia 21 para terminar dia 12. Você pode continuar meditando. Eu esse ano eu não fiz, mas se for da vontade de Deus, porque as coisas estão indo, eu vou me aposentar agora em abril. E no próximo ano eu vou escrever para todo o ano. O ano inteirinho você vai ter o a sós com Deus, o pão diário que a Denise usa, para que nós possamos meditar, né? Começar o dia meditando na palavra. Alguns já têm essa prática, mas muitos não têm. Nós queremos criar esse costume no meio da nossa igreja de estar meditando na palavra de Deus. Sempre é maravilhoso. Compre o livro, R$ 10, né? E ajude, não deixe a igreja ficar com esse peso ou com essa carga. Claro, os 60 dias tem um propósito. Estamos nos preparando para o impacto, né? Os pastores, os discípulos, toda a igreja, as bases, todos nós estamos nos preparando para combater e vencer as trevas. É claro, e viver o MES, o Ministério do Espírito Santo, para que a obra e o trabalho de Deus continue avançando, né? Falamos, não falta mais 40 dias, agora deve estar faltando menos, isso aqui foi semana passada, 40 dias menos 8, está faltando 32 dias, né? Então você está no ritmo do impacto. Hoje eu vou pedir para fazer o cartaz, já temos o tema, e em cima dele nós vamos nos debruçar. Estamos ministrando algumas palavras prévias
os pastores, as pastoras, nós estaremos ministrando lá nesses dias maravilhosos, combatendo as trevas e derrotando as trevas. Em nome de Jesus. Serão momentos gloriosos. Temos ministrado e ontem estava ministrando a unidade da igreja para combater as trevas e vencer as trevas. Nós não queremos só combater, nós queremos vencer as trevas. Nós precisamos estar unidos. Divisão, discórdia, brigas, facções, né? Isso não só faz nos afastar e fazer o jogo do diabo. O diabo tentou isso no céu, quando tomou a glória, quis tomar a glória de Deus, e a glória de Deus não se divide por ninguém. Ele usou essa estratégia, não deu certo com Deus, não vai dar certo com o seu povo também, porque o povo entende e compreende e consegue enxergar as artimanhas do diabo. É um momento especial da palavra de Deus. Nossa live, eu falei agora há pouco, né? Que dá dia 30, não, 31, né? 24 horas estaremos ali cantando, adorando, ministrando, brincando, fazendo comunicações sobre a comunidade, avisos, né? Influenciando a comunidade de um modo geral. Nessa live estaremos, é uma experiência nova. Vamos, está programado do se ver que foi muito bom, a gente programa mais. E não 24 horas, né? 12 horas, né? Ou, quem sabe, isso vira uma programação da comunidade do Armando Mendes, né? Para nós divulgarmos não só a obra da igreja, mas divulgarmos também as atividades da comunidade, aquelas atividades sociais, né? Da comunidade que interessa. Hoje eu estou sabendo agora que está tendo lá a carreta da mulher, né? A carreta da mulher. Esse é um assunto importante. Não, vacinação. Vamos começar vacinação na comunidade. Isso é um assunto importante, né? E eu acredito que toda a comunidade. Vamos aproveitar. Os irmãos estão na frente, Repito Ibson, a Jéssica, a Márcia, o Bruno, outras pessoas também estão lá na frente que a gente conversou, que querem ajudar a participar desse momento, né? É o momento de nós fazer uma live MIPBAN maravilhoso. Nunca esqueça de Deus. Aprenda a devolver o seu dízimo e a sua oferta no altar do Senhor, na igreja séria. Dízimo do Senhor não é na base. Base não arrecada dízimo. Dízimo é na casa do Senhor. Não deixe, não esqueça o Senhor. O Senhor nunca esqueceu de nós. Nós não podemos esquecer o Senhor. Nosso tema, combatendo as trevas, né? Esse é o tema que Deus tem falado nos nossos cultos e ministrado. E nós vamos para o primeiro assunto, tema da ministração de terça-feira. O pastor Marcos vai estar ministrando. Não fiquemos não fiquemos do lado errado, né? Do lado das trevas, né? Não podemos ficar aqui não, perdão. Esse aqui não. Nós conhecemos o caminho, nós conhecemos o caminho das trevas, sim, Senhor. Nós conhecemos, claro, porque nós já andamos nas trevas. A ideia do tema é dizer, ele não presta. Nós já sabemos, nós já viemos de lá. Ninguém precisa dizer quem são as trevas, ou quem é as trevas, ou quem são os que participam das trevas. Eu botei lá uma figura de algo que eu li na internet, que o cristão, eu botei, acho que os irmãos leram no Facebook, eu coloquei o tema lá sobre a seguinte expressão, né? O cristão, o cristianismo e o comunismo são opostos. Essa frase não é minha, eu vi na internet e copiei a figura. Em sua essência, não existe cristão comunista. E eu botei uma verdade inquestionável do meu ponto de vista. Luz e trevas não se misturam, segundo Coríntios 6,14. E já havia aqui os comentários de alguns que são cristãos que vivem em trevas. Então nós já conhecemos o caminho de trevas. Deus nos tirou de lá. Diz o livro de Colossenses, e nos transportou, nos tirou das trevas e nos transportou. Então o título do sermão é uma reflexão de que nós que somos hoje salvos em Cristo Jesus, cristãos verdadeiros,
que servimos a Cristo, já conhecemos esse caminho errado das trevas. Já sabemos aonde ele começa, onde é o meio e aonde é o fim. Então ninguém precisa dizer para mim e para você que ele é ruim, porque nós já sabemos. E Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele revela, ele diz, mas vocês, vamos na linguagem de hoje, até para facilitar, alguns pedaços na linguagem de hoje são bons, menções de usar a Bíblia. Tem coisas na linguagem de hoje que não são muito boas, porque elas caracterizam o sentido do texto. Mas tem partes que ela é muito boa. Ele diz, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que nós não estamos mais nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz. Filhos do dia, perdão, essa minha cadeira aqui fica ainda. Não somos mais da noite, ou não somos da noite. Nós não somos, nem somos mais das trevas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, assim. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra. Paulo explica que os cristãos verdadeiros, estamos falando cristão, estamos falando no sentido genérico, fala mídia, cristãos verdadeiros, não estão na escuridão, na ignorância, no pecado, nas mãos do diabo, no erro, das coisas erradas desse mundo, como os outros estão. Mas diz a Bíblia, diz o apóstolo Paulo, diz a palavra, diz o Espírito Santo, mas nós somos filhos da luz. Somos filhos do dia. Nós não gostamos das trevas. Não apoiamos. Somos contrários à ideia de comunismo, ideia contra a família, ideia de contra o lar, contra Deus, contra a igreja, contra o Estado. Não, nós somos patriotas. Não é porque candidato B, C, D é patriota. Não tem nada a ver com candidato B, C. Nós somos patriotas, porque a Bíblia assim nos ensina, porque nós somos da luz. E vivemos viver vigilantes, sóbrios, para o retorno de Jesus, para que ele não seja pego como ladrão, diz o apóstolo Paulo. Quem vive na luz está ligado nas coisas de Deus, nas promessas, nas profecias, nas descrições da palavra de Deus. Pois, diz a Bíblia, afirma a Bíblia, e nós defendemos isso, ele virá de forma inesperada, como ladrão e virá como ladrão para os que não estão na luz, mas estão nas trevas. Para aqueles que não estão preparados, mas não para os que estão em Cristo Jesus. Nós que estamos preparados, esse dia, embora será espantoso, mas nós estaremos prontos na esperança de Cristo, né? Mas não para os que estão em Cristo, pois já nós que somos filhos da luz, aguardamos o resgate final, definitivo da nossa salvação conforme a palavra. Diz o apóstolo Paulo, não estão os que servem a Deus, os cristãos verdadeiros, não estão nas trevas, nós não andamos em trevas. Paulo contrasta, faz uma analogia com os crentes, com o mundo, os cristãos, o crente verdadeiro, com as pessoas que estão no mundo. Os incrédulos, os que vivem em trevas, vivem numa ignorância espiritual, vivem pelas trevas, porque não querem saber de Jesus em suas vidas. Esses não esperam nenhum julgamento, nenhuma volta do Senhor, porque vivem dissolutamente entregue às práticas. Nós, ao contrário, não, mas está falando daqueles que vivem em trevas, eles vivem pensando que a vida é eterna e que nunca eles irão encontrar com Deus. Já os filhos da luz, os filhos dos dias, conforme Paulo escreve, os cristãos verdadeiros foram chamados para viver fora das trevas, para viver a luz que é o Jesus, sendo filhos espirituais do dia, estão prontos e aguardando, preparando a sua vida cada dia para esse dia glorioso da volta do Senhor. Paulo continua a descrever nesse texto maravilhoso e esclarecedor
pastor que está preparando a palavra, para que esse dia, diz o apóstolo Paulo, para que esse dia o surpreenda como ladrão. Quer dizer, ele não seja, os que não vivem na luz serão surpreendidos como ladrão, mas para os que vivem, para os que não vivem na luz, para os que vivem na luz, esse dia não será como ladrão, mas para os que vivem em treva, esses cristãos que defendem o comunismo, apoiam a divisão da família, apoiam a destruição do lar, apoiam a pedofilia, apoiam as restrições da igreja. Há muitos desses no nosso meio. Esses serão pegos de surpresa de uma forma assustadora da volta de Jesus. A surpresa para esses que vivem nas trevas será para os que estão nas trevas e não para nós, que aguardamos e esperamos esse glorioso dia. Diz o apóstolo Paulo também, filhos da luz e filhos do dia. Reforça claramente, escancara que a identidade do crente verdadeiro, do cristão verdadeiro, ele é filho da luz e ele não é filho das trevas. Isso significa que o filho da luz, o que vive contra as trevas, vive em retidão, vive em verdade, em esperança, aguardando a volta do Senhor. Encontrar com os que vivem na escuridão, no pecado, no erro, no engano, na incredulidade. O apóstolo também, Paulo, diz no mesmo texto para a reflexão, nós não somos da lei. Eu gosto muito desse texto, né? Eu gosto de citar ele em várias situações lá na empresa. Quando eu vejo alguma coisa, alguns fazendo coisas erradas, eu sempre digo isso. Nós não somos da noite. Nós não somos das trevas. Tudo o que nós fazemos deve ser feito às claras. Deve ser feito de forma correta. Sei que eu e você, nós nunca seremos perfeitos e teremos falhas. Mas estamos nos esforçando todo o tempo para fazermos as coisas claramente, sem obscuridade, sem conchavo, sem segundas intenções, sem interesses escusos por detrás, diz o apóstolo. Não somos da noite, nem somos das trevas. Ele afirma a separação do crente, do cristão verdadeiro do mundo, daqueles que estão sob o domínio das trevas, do pecado, preparando-os, deixando-nos alerta para o grande dia da volta do Senhor, quando o Senhor vier buscar os seus. Fica-nos claro, viu, pregador que está preparando o sermão, que antes de sermos luz, um dia nós fomos trevas. Eu estava falando dos adolescentes, um dia eu fui trevas. Andávamos nesse caminho tenebroso, andamos nesse caminho tenebroso, nesse caminho enganoso, nesse caminho mentiroso, que o diabo hoje detém o controle de milhões. Por que não dizer bilhões? Não está sendo exagerado dizer bilhões. Nós somos hoje, diz a pesquisa, 1 bilhão de cristãos espalhados no mundo inteiro. E somos 9 bilhões no total. Se somos 1 bilhão, temos 8 milhões de pessoas que vivem na escuridão. O diabo mantém bilhões de pessoas, até o dia atual, preso nas trevas. Então podemos afirmar que nós conhecemos os caminhos, porque de lá nós viemos. Paulo, não botei aqui aquele Colossenses, o pastor, mas por uma coisa, que Deus nos tirou do caminho das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Porque conhecemos esse caminho de trevas, sabemos que ele não presta, que ele não serve. E ele nos leva cada vez e nos levará cada vez mais para longe de Deus, para longe. Nós sabemos aonde o caminho das trevas termina, em destruição, em falência, em perdas, em tristezas, em infelicidade, porque nos afastamos completamente disso. Por isso Paulo afirma com todas as letras que o povo de Deus, o povo cristão verdadeiro, não pertence a esse caminho de trevas. E não andamos nele, não mais combatemos esse caminho, lutamos para a sua destruição e aniquilação, que acontecerá definitivamente com a volta de Jesus.
Não andamos nele, mas combatemos de todas as maneiras. Ele diz no versículo 4: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia nos surpreenda, nos pegue de surpresa como ladrão que está entrando sem a gente ver. Por isso, nós estamos andando no caminho da luz. Nosso caminho deve sempre ser o oposto, contra o comunismo, contra as trevas, contra as ideias tenebrosas desse governo corrupto que quer, de todas as maneiras, destruir os princípios divinos e cristãos da obra de Deus. Por isso, os salvos em Jesus, os crentes em Cristo, os cristãos verdadeiros, sabem algumas verdades desse caminho. Quais são, pastor? Que nós e o cristão verdadeiro. Primeiro, nós como cristãos, nós existimos, número um, para combater as trevas. Nós, como povo de Deus, odiamos as trevas. E todos os que praticam tais e defendem essas ideias, porque as trevas só vêm para destruir a família, a vida, tudo aquilo que Deus constituiu de bom, as trevas vêm destruir. Então, primeiro, nós existimos para combater as trevas. Segundo, nós lutamos contra todas as formas. Não digo forma, pastor Macron, todas as ideias, conceito de pedofilia, que o Partido das Trevas defende, né? Querendo aprovar o casamento, dizendo que pedofilia não é crime, é amor entre o adulto e o menor. Contra incesto que eles tentam, a destruição da família, a destruição da igreja, a destruição dos princípios de amor à pátria, respeito às autoridades. Eles querem, somos contra. Dois, lutamos contra todas as formas de trevas. Terceiro, nunca ficaremos do lado ou ao lado das trevas. Nunca ficaremos às suas ideias. Todos os homens e mulheres, instituições governamentais e não governamentais que mencionam, que levantam com ideias contra os princípios de Deus, são ideias das trevas, ideias do diabo. E nós lutamos contra as trevas e todas as coisas. Não apoiamos homens que estão do lado de homens das trevas, de mulheres que estão ao lado de mulheres das trevas. Nós não apoiamos. Quarto, estaremos sempre ao lado oposto das trevas. As trevas estão na esquerda, nós estamos na direita. As trevas estão em cima, nós estamos por baixo. As trevas estão embaixo, nós estamos em cima. As trevas fingem que estão na direita, nós saímos da direita e vamos para o outro lado. Nós estaremos sempre do lado oposto das trevas. Nunca estaremos do mesmo lado. Não podemos, diz a Bíblia. Nós somos luz, não somos trevas. Quinto e último, nunca nos submeteremos às práticas erradas das trevas. Os pensamentos e as ideias das trevas é corrupção, é mentira, é ódio, é rancor, é mágoa, é destruição, é falência. Nós estamos ao lado da vida, nós estamos ao lado da pátria, nós estamos ao lado da família, nós estamos ao lado dos filhos, estamos ao lado da igreja, estamos ao lado dos conceitos honestos. Vamos sempre lutar ao lado do Senhor contra as trevas. Finalmente, por isso, você homem, você mulher, se junte aos que estão lutando contra as trevas, para destruir, para derrotá-las. Não fique do lado das trevas. Lembrando que temos uma vantagem sobre as trevas. Nós já lemos o Salmo, no meio dela, nós já saímos dessa Salmo, nós já saímos do meio dela. Hoje nós conhecemos as trevas, porque nós já viemos de lá. Por isso, somos o oposto às trevas. Como diz o versículo 5, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos mais da noite, nós não somos mais das trevas. Por isso somos opostos ao comunismo e todos que defendem a ideia e apoiam pessoas que estão ligadas ao comunismo. Para isso, o Senhor nos libertou do meio das trevas e nos colocou, falando Colossenses, e nos colocou em sua presença para lutarmos contra as trevas, sabendo do caminho das trevas,
conhecendo o caminho das trevas, pois nós saímos de dentro dela. Nós fomos trevas, hoje nós somos luz. Podemos alertar, declarar, e deixa eu te usar, dezenas de vidas que nós encontrarmos. Vamos dizer alto som, para que eles saiam do caminho das trevas. Porque o caminho das trevas é o caminho do inferno, é o caminho do diabo. Maravilha. Deixa Deus te usar. Deus abençoe. Já volto com o podcast de quinta-feira.